Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Nós estamos hoje fechando aqui a parte dessa série de mensagens chamada Sem Filtro. E a gente vem caminhando em alguns pontos bem interessantes dentro dessa série de mensagens. Muito obrigado, Arthur. Deus abençoe. E nós falamos aqui a respeito do feed perfeito, nós falamos aqui a respeito de fake news, nós falamos aqui sobre relacionamentos tóxicos. E tudo isso ele vem dentro desse mesmo conceito de viver uma vida sem filtros. Eu reforço aqui de que vivemos numa era onde aplicamos muitos filtros. Algumas vezes, sim, com intenções até erradas, para parecer realmente quem nós não somos. Mas algumas vezes aplicamos filtros porque temos medo de ser quem somos. E talvez hoje, o que eu gostaria de compartilhar, tenha mais a ver com isso. Os medos de você admitir o que de verdade queima dentro de você. De assumirmos quem somos. Você já foi tocado pelo Evangelho, você foi tocado por Deus, tocada por Deus. Você sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai até o Pai se não for por Jesus Cristo. Você teve esse entendimento, você já sentiu no seu coração, mas ainda permanece com filtros ativos, porque você teme o que os teus amigos vão pensar a respeito disso. O que as pessoas vão pensar se você admitir-se como cristão. Veja que os escritos do Novo Testamento já diz que ninguém confessa Jesus Cristo como Senhor se não for pelo Espírito Santo. E por que estava escrito isso? Porque naquela época, quando as pessoas diziam, sim, Jesus é o Senhor, eles estavam assinando sua declaração de morte, porque seriam perseguidos. Eles seriam perseguidos pelo judaísmo, atuante na época, e que levou Jesus até a cruz. Também vamos colocar isso de uma maneira muito humana. Vamos pensar de que essa pessoa seria perseguida por Roma. Vamos pensar de que esta pessoa sofreria uma perseguição ao admitir-se como cristão. Mas, quando nós olhamos para a história, eu não sei se você já teve acesso a um livro chamado Livro dos Mártires, onde conta a história dos mártires cristãos, desde os discípulos, e ele vem atravessando as eras, falando a respeito de pessoas que tiraram os filtros e diziam, eu sou cristão, eu sou crente, eu acredito.
Eu mudei de vida. Mas é tão complicado por conta da aceitação ou do medo que nós temos, o medo de sermos taxados, o medo de sermos deixados de lado, que não entendemos muitas vezes a gravidade de envergonhar-nos de sermos chamados cristãos. Das pessoas tirarem sarro. E pode ser que alguém até faça chacota de você nesse mundo. Mas é preferível que a gente sofra aqui nessa terra do que uma eternidade longe daquele de qual nós nos envergonhamos. Porque a Bíblia diz que ele se envergonhará diante do Pai dos anjos de quem se envergonhar dele aqui nessa terra. É como aquela pessoa que tem vergonha da mãe, que tem vergonha do pai, que implora para que o pai e a mãe não o leve para a escola, que não chegue com ele nos lugares. E infelizmente há pessoas que às vezes correm por esse caminho. E não estou falando nem de uma tenra idade, estou falando de que tem pessoas que infelizmente, à medida que crescem, que deveria pelo menos ter alguns arrependimentos da vida, não tem. É fato de que nós vivemos dentro de uma cultura que ela sempre vai tentar levar-nos a buscar mais algumas coisas em detrimento de outras. Que vai falar para você de que você precisa ter um bom trabalho, de que você tem que ter uma boa formação, de que você tem que ter dinheiro para comprar as coisas que você quer. Você tem que fazer as suas viagens, você tem que curtir a vida, você tem que aproveitar a vida. E tudo isso, pensando de uma maneira bem humana, nós estamos nessa terra que é linda, gente, é maravilhosa, tem lugares maravilhosos nessa terra. Tem coisas que os dias de hoje nos proporcionam, e quem não quer viver isso? É muito bom. E não é que nós estamos condenados por aproveitar algumas coisas que este mundo nos oferece. Entenda, quando eu falo este mundo, falo planeta, não estou falando o mundo sistêmico do pecado, porque esse também oferece muitas coisas. Mas o grande problema é que ao focar ou ao priorizar a nossa casa perfeita, o nosso carro do ano, a carreira dos nossos sonhos, as viagens espetaculares, o corpo ideal, nós desfocamos do que realmente importa. Nos perdemos numa coisinha chamada propósito. Aquilo que nascemos para fazer é esquecido, deixado de lado, e nós começamos a nos preocupar muito com a vida que vivemos aqui por pouquinho tempo. Nos preocupamos com o que vão pensar de nós, nos preocupamos com a nossa aparência, nos preocupamos com o nosso dinheiro, nos preocupamos com tantas coisas que às vezes não estamos nem falando do pão nosso de cada dia, mas do pão nosso de 2050, como é que vai ficar? E nos perdemos no propósito que está acontecendo agora, nas vidas que precisam do nosso propósito agora. De coisas que você pode fazer agora, de pessoas que morrem ao seu lado agora, de pessoas que precisam da tua palavra agora. De pessoas que precisam que você tire o filtro agora. De pessoas que estão ao seu lado, mas não imaginam que você é cristão e que você tem uma palavra, que você recebeu algo numa quarta-feira ou num domingo, e que isso é a resposta para alguém que não esteve aqui, mas você está lá, porque você é o enviado de Deus, a enviada de Deus que está naquele lugar. Mas é tanto filtro que ninguém consegue saber que você tem a resposta. É o 007 de Deus. Um agente tão secreto, mas tão secreto, que ninguém sabe. E tenha cuidado que você pode ser tão secreto, que quando o Senhor vir buscar a sua igreja, não vai te achar. É um grande perigo. Então alguns filtros precisam cair, e nós precisamos entender de que existe alguma coisa muito mais, e além do sucesso material. E entendam, quando eu falo o sucesso material, eu não estou falando apenas de dinheiro. Mas eu estou falando de tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que vai passar. Hoje nós olhamos para essa igreja e é perceptível o quanto o material nos ajuda. Não é assim? Nos ajuda. Nós conseguimos abranger um grande número de pessoas porque ampliamos o templo. Ampliamos o templo porque houve contribuição.
Se houve contribuição é porque pessoas trabalham, é porque pessoas lutam, porque pessoas adquirem. Mas o que eu quero dizer para você é que no meio de tudo isso, nós podemos nos perder. Nos perder apenas no ter e esquecer de ser. E hoje nós somos desafiados aqui por essa última mensagem dessa série a confrontar essa busca vazia por status, pelo feed perfeito, como a gente já falou lá da primeira vez, né? Por parecer algo, por posses, e nós redescobrimos o verdadeiro propósito que se revela em seguir Jesus Cristo. E eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e versículo 33. Se puder colocar também no telão. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. E para saber que essas coisas são, você vai ler em casa o que está antes do 33. Vos serão acrescentadas. O que está antes do verso 33 é tudo aquilo que nós costumamos buscar. A gente está numa busca desenfreada por ter, por um cuidado excessivo com aquilo que é vital para nós, sim. Mas também esquecemos de que estamos nas mãos de Deus. E às vezes nós esquecemos de que há coisas que não dependem apenas da tua força humana, que não depende apenas do que você faz. E tem essa responsabilidade que é nossa. Nós devemos trabalhar, nós devemos buscar, nós devemos... Mas o cuidado que devemos ter é de não pautar toda a nossa segurança nisso. Certa vez a Bíblia conta no livro de Daniel de que um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, depois de talvez fazer os seus jardins suspensos, que era conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo, e toda a Babilônia subiu ao seu terraço, olhou para tudo aquilo e disse assim: cara, mas não foi eu que fiz isso aqui com a força do meu braço. Ele teve uma expressão de dizer assim: eu sou o cara. E a Bíblia vai falar que ele escutou uma voz do céu, e a partir daquele momento ele foi tomado de uma enfermidade, de algo que fez ele virar como um animal. E ficou por 7 tempos, imagina-se que por 7 anos, como se fosse vivendo como um animal, até um dia que, como animal, ele levantou sua cabeça aos céus e reconheceu que toda a glória era de Deus. E então ele foi tirado daquela situação. Nós devemos ter cuidado, porque na mesma medida que Deus nos dá capacidade, Deus nos dá talentos para fazer, devemos sempre entender de que tudo isso procede de Deus, vem dele, e ele entrega por um propósito que ele tem para a nossa vida. Então, o que nós vemos quando olhamos para o mundo é de que existe uma ilusão pelo sucesso material, mas que também as pessoas que buscam apenas isso, chega um momento em que elas possuem tudo, mas se sentem vazias. Foi-se feito um estudo há alguns anos atrás, mas ele foi de referência, de que um dos lugares de maior qualidade de vida no mundo era a Noruega, dos países com melhor qualidade de vida, de que as pessoas tinham abastança, de que as pessoas tinham um índice de desenvolvimento humano altíssimo, mas era um país onde havia o maior número de suicídios. E aí eu te pergunto, como? Se você chega num patamar, num status de ter, de ser, de segurança, de você não ter que lutar tanto e suar tanto para alcançar alguma coisa, mas essas pessoas que estão nesse ápice não encontram mais sentido de viver. Há um vazio que não foi preenchido pelo dinheiro, há um vazio que não foi preenchido pelas drogas, há um vazio que não foi preenchido pelo relacionamento, há um vazio que não foi preenchido pelas inúmeras viagens, há um vazio que não foi preenchido por tudo aquilo que a pessoa adquiriu na sua vida.
Porque talvez o que faltou foi encontrar-se o propósito. E aí nós vamos para um outro lado e analisamos o país e começamos a perceber a frieza espiritual que deteve-se sobre esses países nórdicos. A frieza espiritual que vive-se a Europa hoje. E essa frieza espiritual tem sido determinante para que o cristianismo cada vez mirre mais e mais. E as pessoas continuam numa busca desenfreada por um sentido na sua vida. Mas os filtros estão de pé. O melhor lugar para se viver, eu tenho a melhor vida, eu tenho o melhor casamento, eu tenho o melhor isso, eu tenho o melhor aquilo. Mas de verdade, se pudesse arrancar, e se pudesse gritar para a sociedade, e se pudesse dizer a verdade, essa mesma verdade que talvez você, mesmo com uma qualidade de vida bem diferente, se você pudesse dizer, e se você pudesse admitir, e dizer que há um vazio, e dizer que há um buraco realmente dentro do coração, e mesmo que você diga, não, parece ingratidão, porque eu tenho tudo o que alguém gostaria, mas parece que eu não tenho nada, mas parece que eu não consigo ser feliz, e às vezes olho para uma pessoa que aparentemente tem menos do que eu, e quando eu falo menos que eu, gosto de frisar, não estou falando apenas de dinheiro, mas eu estou falando de todo um universo de coisas, e essa pessoa me parece feliz, e essa pessoa é feliz, e começa a gerar muitas vezes uma inveja, que é um segundo ponto muito importante, porque as pessoas, ao invés de pegarem os princípios que são aplicados na vida e aplicar na sua vida, elas desejam o que o outro tem. Certa vez eu estava falando a respeito disso, de que quando se é criança, é muito notório que você pega uma criança que tem um carrinho, né, pega um menininho, ele está brincando com um carrinho que custou caro para os seus pais, e talvez ele tenha controle remoto, e talvez ele enfim, faça algumas coisas diferentes, e aí do lado dele tem uma criança que está brincando com outro carrinho, com outra coisa que nem é tão tecnológico assim. E ele está se divertindo tanto com aquele brinquedo, inventando brincadeiras, e ele está feliz, que aquele garoto começa a olhar e entender que a felicidade está naquele carrinho. E ele agora pega e diz, eu quero trocar, você não quer trocar comigo? E o outro diz, mas é claro que eu quero, me dá aqui. E ele pega aquele carrinho inferior agora, e ele percebe que parece que a felicidade ficou lá, porque o garoto que estava se divertindo tanto com aquele carrinho inferior, agora está se divertindo ainda mais com o que está melhor. E aí a criança não consegue discernir, mas você adulto consegue discernir, de que a felicidade não está naquilo que se possui, mas como se brinca. E quando nós entendemos isso na vida adulta, porque tem gente que está na vida adulta e ainda não entendeu isso, e é por isso que deseja o marido da outra, é por isso que deseja a esposa do outro, porque está achando que se eu possuir aquela pessoa, porque aquela pessoa que é especial, e não é, porque se você conseguir essa pessoa, viver com essa pessoa, você vai destruir a vida dela, e a tua vida vai continuar sendo a mesma coisa que sempre foi, porque não é o que você possui, mas é quando você entende o seu propósito, é quando você sabe pegar aquilo que você tem, e viver com alegria, e se arrasta um número de relatos de pessoas, que fizeram de tudo, que foram buscar amarrações e destruições no mundo do ocultismo para acabar com aquele casamento, porque queria aquela pessoa, mas nunca foi feliz com ela. E eu não estou falando bobagem aqui, estou falando coisas que acontecem. Não conseguem ser felizes. Por quê? Porque essas pessoas nunca encontraram o seu verdadeiro propósito. Essas pessoas estão querendo coisas apenas dos outros. É como desejar o carro do outro, é como desejar a casa do outro, é desejar o que o outro tem e não pagar o preço que aquela pessoa paga, e não entender os princípios que ela aplicou na sua vida. Então, é preciso que a gente acorde para isso. E acorde para que entendamos, os que estão aqui, os que me veem pela internet, que nós venhamos a entender de que não estamos nesse mundo por acaso. E isso aqui faz toda a diferença para o resto da sua vida. Você não está aqui por acaso. Alguns de nós entendemos isso na nossa história. Por quê? Porque era impossível você ter nascido. Era impossível. Sua mãe tomou todo tipo de chá para que você não viesse a esse mundo, e você nasceu.
Outros dizem assim, não era para ter nascido, porque eu vim de uma noite de romance, de um momento. Outros assim, a minha mãe não podia ter filhos, tanto é que eu sou filho único e nunca mais. Entendam, há um propósito para o seu nascimento. Pastor, eu sou de uma linhagem de uns 15, eu estou ali no meio perdido, eu nem sei porque eu nasci. Porque tem os meus irmãos lá, que parece que todo mundo gosta deles, e eu... Você nasceu? No meio de toda essa galera? Um propósito para a sua vida também. A gente olha para a vida de Jacó, e ele teve 12 filhos, e daí tu pensa, mas o bom mesmo nasceu lá, que foi José, né, que foi lá no final só. Aí você olha para Judá, que foi o quarto, que era filho da mulher que Jacó nem amava. Ele foi o quarto filho de Jacó, mas ele foi Judá, e na hora da bênção, Jacó olhou para eles assim: o cetro jamais se apartará de ti, e de ti virão reis. E Jesus nasce da tribo de Judá, do quarto filho. Quem ia ligar para o quarto? Olhavam para o primeiro, olhavam para José, depois que era o primeiro filho de Raquel, que ele amava tanto. Mas ali, escondido, estava um propósito de Deus. E eu começo falando aqui para você, não importa em que posição você nasceu, nem social, nem no meio de toda a tua família, não importa nem o que aconteceu na tua história, você está vivo, você já teve muito livramento, já podia ter morrido em algum acidente e não morreu. Sabe por que você está vivo ainda? Você passou por gripe A, você passou por Covid, você passou por tanta coisa, e você está respirando, porque há um propósito de Deus para se cumprir na sua vida ainda. Acorde o mais rápido que você puder para isso. Aleluia! Nós precisamos transformar a mentalidade daquilo que é efêmero em coisas eternas, daquilo que é passageiro em algo que permanece. Altera. Nessa equação, altera. Porque nada mais está falando aqui do que amai a Deus sobre todas as coisas. Perceba que nós, em algumas áreas, delegamos as coisas para Deus, em outras não. A gente tem medo de que Deus decida errado. Eu não sei quantas vezes você colocou sua vida na mão de alguém que decidiu errado, mas talvez isso seja um trauma que você precisa curar, porque Deus não é homem. A gente diz assim, eu queria tanto, eu preciso, sabe, meu coração, eu estou muito vulnerável, eu estou carente, porque eu já passei por tanto relacionamento, e eu sou ferida, eu sou ferido, e agora eu estou buscando, porque eu tenho desejo de ir para a igreja, mas eu tenho uma fraqueza e tudo mais. Por que você não coloca um propósito, não ora para que Deus, que na igreja no encontro, sabe? É que na igreja parece que não tem, e a gente não, e aí eu estou, né? Estou aí no Tinder, né? Vamos ver aí o que Deus tem para nós. Aí às vezes, pastor, eu vim apresentar aqui, é uma benção, assim, só falta se converter, mas... Aí tu entra num jugo desigual, aí tu traz uma tribulação para dentro da tua casa. Tu começa cheio de propósito, e tanto ela quanto ele, porque isso ataca dos dois lados, geralmente chega e diz assim, não, quero conhecer a sua igreja, porque se você é uma pessoa de igreja, eu já vejo que você é uma boa pessoa. Isso aqui é clássico, tá? Clássico. Aí vem, gostei muito. Aí depois que consegue o que quer,
não vem mais. Está atribulando a tua vida, está levando teus recursos, está levando teu dinheiro, está levando a tua graça, está levando teu brilho, já levou teu propósito, já levou tudo. E vai deixar mais uma ferida em você. Tome muito cuidado. Porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e Deus continuar sendo o primeiro na sua vida, não negocie os seus valores. Diga, comece dizendo quem você é. Quem é você? Quem você é de verdade? Porque quando nós chegamos demonstrando sem nenhum medo e sem nenhum filtro, eu sou serva do Senhor, eu sou servo de Deus, eu amo o Senhor, eu tenho um propósito, a minha vida é isso, eu sonho isso. Qual é os teus sonhos hoje? Ou a gente tem que colocar um monte de filtros para se adequar àquilo que as pessoas gostariam de ouvir de nós, ou para a gente ficar dentro de um clubinho que é meio restrito, sabe? Que tá, o que você quer, o que você deseja, porque no fundo todos nós desejamos ser felizes. A gente deseja ser preenchido, deitar nossa cabeça no travesseiro e dizer: uau, Deus, hoje foi top demais. Teve luta, mas foi top. Sabe, mas dentro do teu coração tu sabe que tu está no caminho, você sabe que está no propósito. E por que a maioria não consegue vivenciar isso? Porque a gente negocia. Nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Ele, acima de qualquer carreira, de qualquer bem, de qualquer status. É a intimidade com o nosso Criador, viver os valores dele, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o amor, a humildade, o serviço, a paz, são valores que compõem essa justiça de Deus. Não negocie esses valores e encontrar o seu propósito dentro dos planos que Deus tem, porque Deus nos deu talentos, paixões, Deus nos deu dons, paixões, sim, Ele nos deu. E quando fala de paixões, fala de coisas que são bem humanas mesmo, bem nossa mesmo. Deus não vai matar a tua individualidade, Ele te construiu dessa maneira. Para de pensar de que Ele vai te transformar num robô, ou em alguém que vai estar fez uma lobotomia, né? Lobotomizado. Aí, adora o Senhor, glória a Deus. Não. Tem gente que pensa, não, porque se eu me entregar para Jesus, eu vou virar um monge. A minha vida agora é só igreja, acabou, cara, eu não tenho mais felicidade. Então eu vou deixar para ser bem velhinho, que daí assim, eu aceito Jesus, morro, vou para o céu, acabou. Se você encontrar um jovem de igreja, que realmente teve um encontro com Deus, fale com ele. Você vai ver que no auge da sua juventude, ele não quer aquilo que o mundo oferece, porque ele encontrou o maior tesouro dessa terra. Ele encontrou a salvação. Ele encontrou. Ele é feliz. Não precisa de filtros para viver. E esse cara tem rede social, esse cara está na internet, esse cara sai com a galera, ele se diverte, eles riem. Porque é uma ideia errada que as pessoas têm. Mas Satanás é especialista em fake news. Lembra disso que a gente falou aqui no Sem Filtro? Satanás é especialista em fake news. Você está ouvindo a mensagem, meu Deus, eu preciso ir para frente hoje, entregar minha vida para Jesus. Assim, tu que sabe, né? Mas sabe que a tua vida acabou. Porque o bicho, ele manda a mensagem dele, ele te atinge aqui dentro da igreja. Você está ouvindo a mensagem e tem uma outra voz dentro do teu interior falando o contrário. E precisa entender de que ele quer que você acredite que sua vida vai acabar se você colocar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu quero que você experimente isso. Eu quero que você experimente o propósito. Deixa eu ir para frente, porque senão a gente não termina. Viva o propósito que te transforma. E a minha pergunta para ti é: qual é o seu em primeiro lugar? Quando você pensa, o que está em primeiro lugar na tua vida? Nas tuas metas. O que está em primeiro lugar? Porque a gente vê algumas pessoas na internet que assim, ó, cara, se doam, ajudam pessoas, contam testemunhos de que elas
se importaram com quem estava ao seu lado, e a gente se emociona até vendo esses testemunhos e tal. Mas o que está em primeiro lugar para nós? Me importar com o outro, viver a palavra de Deus, ser um canal de bênção para alguém? Ou ainda é algumas coisas bem passageiras desse mundo que eu quero, que eu desejo para mim, para esse momento, que assim, a minha meta pessoal, e às vezes até ela tem uma motivação errada, porque eu preciso mostrar para o meu pai que eu tenho capacidade, porque eu preciso mostrar para minha mãe, que disse que eu não ia dar nada na vida, mas eu quero mostrar para ela. Então eu estou lutando, olha, eu estou me ferrando, eu tá dando tudo, tá ruim hoje, mas eu vou mostrar. Tem essa motivação. Tem gente que quer mostrar para o irmão, tem gente que quer mostrar para o outro, faz dito, mas se quebra, não é feliz, vive de aparência e de filtro, porque quer provar alguma coisa. E se um dia chegar a provar, vai ter um grande vazio, sabe por quê? Porque isso não satisfaz. Eu descobri que eu passei quase uma vida adulta, quase toda, tentando provar para alguém de que eu era 10. Eu conto isso muitas vezes no retiro de homens. Havia algo dentro de mim. Meu pai foi embora, eu tinha 1 ano de idade. Aos 3, minha mãe em casa de novo. Aí eu tinha padrasto. Mas eu estava em busca de um pai. Não via meu pai muitas vezes. Poucas vezes. Então eu buscava naquele homem aprovação. E eu estudava. E eu fazia de tudo porque eu queria impressioná-lo. E eu chegava e às vezes mostrava minhas notas. E era 10. Dizia assim, não fez mais do que a sua obrigação. Tirava 9. É porque é burro. Porque se não fosse burro tinha tirado 10. E isso foi minha vida. Vida escolar. Aí eu cresço perfeccionista. E tudo que eu fazia, e se eu achava que estava um pouquinho errado, eu nunca mais vou fazer. Para você entender, o começo da minha vida pastoral, eu pregava e eu saía arrasado. Porque eu lembrava de coisas que eu precisava ter dito e não falei, ou eu achava que eu tinha que ter dito, né? Porque se eu tivesse que ter dito, o Espírito Santo tinha falado. Eu saía arrasado, dizendo, não vou mais subir num púlpito para pregar, não é para mim, porque olha só, e eu tenho certeza que pessoas não sentiram, eu estava pregando, teve uma pessoa que levantou e foi embora, no mínimo porque não aguentava mais me ouvir. Tu pensa o tormento que eu vivi. E aí eu fui descobrindo num desses retiros, que às vezes a gente abre aqui a oportunidade e você diz, não, isso não precisa para a minha vida. Eu era pastor, mas eu fui num desses retiros, e lá eu descobri que eu ainda estava tentando ser 10, com 3 estrelas. Na minha época tinha 10 com 3 estrelas, tá? A galera de hoje não sabe o que é isso. Eu estava tentando ser 10. Eu estava tentando provar para ele que eu era bom, para ser aceito. Porque daí minhas irmãs, minha irmã que era mais próxima de mim, que era filha dele já, parecia que exaltava, e eu estava sempre numa tentativa de provar. Mas o problema estava aqui, porque crescemos, porque resolveu aquilo. Mas dentro de mim, eu ainda precisava. Eu estava numa luta desenfreada. E eu só fiz esse recorte na mensagem de hoje para dizer para você, pare de tentar provar para quem não quer ver que você é bom, que você conseguiu, que você chegou. Simplesmente viva a sua vida dentro de um propósito, e você vai ser mais feliz do que se ficar tentando provar, porque essa pessoa nem lembra mais as bobeiras que fez contigo. É você que precisa perdoar e se resolver. Porque às vezes as pessoas simplesmente fazem e derramam sobre nós da maldade que alguém derrubou sobre elas também, e elas simplesmente estão passando adiante. Cuidado que se você não se resolver, você vai passar a mesma coisa para cima dos seus filhos. Se resolva. Você precisa dessa cura. E aqui eu vou finalizar falando para você como descobrir então o seu propósito. Existem várias maneiras de descobrir um propósito, mas se você quiser colocar em prática algo, vai uma receitinha básica. Comece o dia buscando o reino. Quer dizer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você começa o dia buscando o teu próprio reino, a gente já quebra tudo. Então vamos tentar fazer uma coisa diferente. Vamos tentar começar buscando o reino de Deus no dia mesmo, no teu dia, ao acordar, nos primeiros momentos do seu dia, e seja para você fazer alguma coisa que edifique,
Seja você orar, seja você ler a Bíblia, seja alinhar o teu coração, seja fazer alguma coisa que realmente faça sentido dentro desse reino de Deus. E isso, com certeza, durante o dia vai mudar muito a respeito das tuas decisões e a respeito de quem você é. Uma segunda coisa importante: avalie as suas prioridades. Pergunte: as minhas escolhas refletem os valores de Deus ou reflete mais os padrões desse mundo? Porque isso pode significar repensar a forma como você administra seu tempo, seu dinheiro, seus relacionamentos. Eu estou mais alinhado ao que a Bíblia diz ou estou mais alinhado ao que o mundo prega? Eu estou tomando as minhas decisões com base no quê? Em agradar a Deus ou fazer o que tem que ser feito? Porque essa é uma boa desculpa que a gente achou nesse mundo. Então avalie as suas prioridades. Uma terceira coisa: seja generoso ou generosa, mesmo em coisas simples. Não precisa ser diante dos holofotes, não precisa ser gravando você, mas nas coisas simples, porque o reino de Deus é sobre serviço e entrega. Então essa generosidade que você oferece, seja no trânsito, seja num supermercado, seja numa fila, seja onde você estiver, dando preferência ou sendo gentil com alguém, demonstrando o teu cristianismo. Porque você já pensou, alguém vem e te encontra aqui, porque nossa igreja recebe tanta gente, né? Tantas pessoas. Aí você está sentado aqui: não, hoje eu vou adorar a Deus. Aí senta do teu lado aquela pessoa que você xingou na fila, que ela senta do teu lado, até se assusta, diz, do tipo: tu vem na igreja com essa ira toda? Seja generoso. Isso muda a vida. E olha, quando a gente fala sem filtro, é para que sem filtro eu seja o cara generoso. Porque tem pessoas que precisam botar filtro para ser generoso, para ser amado. Assim: ai, vamos ajudar, vamos, eu vou ter que botar um filtro aqui porque eu não gosto de ajudar ninguém, que eu acho que cada um tem que lutar por si. Aí coloca um filtro. Vamos, irmãos, porque é isso que Jesus faria. Aí depois eu tenho que arrancar meu filtro. Mas também naquela igreja, pelo amor de Deus, só fala em dinheiro, ajudar aqui, ajudar lá, ajudar lá. Tá louco? Quando fala sem filtro, é para que sem filtro eu seja bom. Judas andava com filtro, aí quando a Maria derrama lá sobre Jesus aquele perfume, ele está com filtro, diz assim: oi, como isso ia fazer bem para os pobres. Mas a Bíblia, na visão de Deus, deixando para nós, nos vê sem filtro, e diz assim: ele falou isso não porque amava os pobres, mas porque era ladrão, e gostava de pegar aquilo que se colocava na bolsa. Judas andava com filtros, mas esses filtros caíram em algum momento. Não permita que os seus filtros caiam, mas retire eles e viva verdadeiramente a nova criatura que o Senhor está gerando dentro de você. Viva sem filtros. Desconecte-se das comparações. Redes sociais muitas vezes nos alimentam em busca de status. E tire, sabe, alguns momentos para se desconectar disso e lembrar de que o seu valor vem de quem você é em Cristo, não daquilo que você aparenta ter. Isso nos remete ao começo das mensagens aqui, né? Não é um feed perfeito, não é aquilo que eu posso mostrar para as pessoas. E tem gente que é tão escrava disso, que posta um negócio, sei lá, está numa padaria boa, está num lugar legal, e está com uma pessoa, e daí ela posta algo, e ela fica conversando e olhando para ver quantas curtidas já tem, porque se der pouquinho, não, eu já vou retirar, porque isso me desmoraliza, e não consegue aproveitar o momento. É escrava das redes sociais e de tudo aquilo que envolve esse nosso mundo tecnológico. Então se desconecte das comparações, de que você precisa ser melhor do que A, ou melhor do que B, ou porque a pessoa lá está indo por um caminho e está prosperando. Não, mas eu preciso, calma, é aquilo que é para você fazer ou não. Cuidado para não sair do teu propósito e tentar fazer o propósito do outro. Eu sempre faço uma ilustração aqui de que eu canto, mas eu não sou cantor. Cantor é o pastor Edinho.
se eu achar que eu sou bom o suficiente, não, deixa comigo, Edinho, que agora quem vai fazer aqui sou eu. Não tem o mesmo efeito, porque Deus deu uma graça, Deus deu uma unção para ele. Deus deu algo espetacular, e não só para ele, mas para quem está aqui dentro do ministério e exercendo isso. Mas quando eu acho que, não, eu quero porque eu acho mais bonito, eu saio às vezes do meu propósito. Já pensou se eu saio do meu propósito de pregar o evangelho? Porque talvez seja isso que Deus tem para mim. Eu sei que além disso tem mais coisas, mas que só posso descobrir buscando o reino de Deus e a sua justiça. Porque ali já fala que as demais coisas serão acrescentadas. Não é eu que acrescento, mas Ele vai acrescentando à medida que você busca, à medida que você estiver indo em busca desse reino. Então se desconecte dessas comparações. Transforme seu trabalho em ministério. Independente da sua profissão, faça com excelência, com ética, com amor. E isso é um testemunho poderoso, porque a Bíblia já fala em Colossenses 3:23, que tudo que você fizer e trabalhar, faça como que para o Senhor. Então quando você faz com excelência, é um testemunho. Você não precisa nem abrir a boca para pregar, porque quem você é está pregando, quem você é está fazendo. Então traga isso para dentro do teu cotidiano. Celebre conquistas com gratidão e não com vaidade. Tudo que você conquistar, desde um aumento, desde, enfim, uma conquista de algo que você lutou tanto, entenda, gratidão por isso, gratidão, não vaidade, tipo assim, agora eu vou provar. Lembra que eu falei anteriormente? Não, gratidão. Deus, muito obrigado por essa conquista. Senhor, obrigado por me dar forças. Senhor, obrigado por ter me presenteado. A gratidão nos mantém no reino. É gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos concede. E esteja atento às necessidades ao seu redor. Talvez Deus esteja te chamando para usar os seus recursos para apoiar alguém em necessidade. Isso aqui é forte. Encontrar propósito envolve perceber que você é um canal de bênçãos e não um reservatório. Os dons que você tem é para a igreja. A Bíblia diz que Ele derramou dons para quê? Para servir a igreja, não para servir a mim mesmo. Os recursos que nós temos é para abençoar no reino. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que é material, a traça corrói, o ladrão pode levar, mas os tesouros que nós acumulamos nos céus, então a traça não pode chegar lá, esses permanecem. Então todas as vezes que você faz pelo reino de Deus, você está acumulando tesouros no céu. Você está fazendo com que lá eu gosto de ilustrar dessa forma que fica bem visível, como se fosse um memorial diante de Deus, porque um dia nós passaremos pelo tribunal de Cristo, e segundo as nossas obras nós receberemos galardão. Para ser salvo você não precisa de obra, para ser salvo você precisa de fé para ser salvo. Mas o galardão, que ninguém sabe dizer bem o que é, mas nós vamos receber algo da parte de Deus, ele vem por aquilo que nós desenvolvemos na terra. E a Bíblia diz que naquele dia vai ter gente que vai trazer diante dele palha, ou seja, não fez praticamente nada. Tem outros que trarão como joias preciosas, que é o quê? Aquilo que nós realmente fazemos de todo o nosso coração na vida das pessoas, no reino de Deus. E isso tudo reflete no mundo espiritual, porque enquanto você faz, e eu não sei o que você faz, porque eu sou humano, existe um Deus que nada escapa dos seus olhos, e Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero orar com você e finalizar a mensagem com você de pé. Se você puder colocar-se de pé.